Atos capítulo 19, a partir do verso de número 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Então Paulo estava pregando na sinagoga sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Olha o verso 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados, colocados sobre os enfermos, esses eram curados, e as suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram de casa, nus e feridos. Verso 17 diz: quando isso se tornou conhecido em todos os judeus, ou de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor era engrandecido. Muitos do que creram, vinham e confessavam e declararam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Desta maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Eu quero pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Concorde na minha oração, feche os seus olhos e vamos orar juntos. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio que nós temos de estarmos na tua santa e gloriosa presença a partir de Jesus Cristo e do sangue vertido na cruz. Obrigado, Senhor, pelos seus filhos que estão aqui. Obrigado, Deus, por essa porta de adoração, de louvor, de reconhecimento ao teu nome que o Senhor abriu para nós podermos te cultuar. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos ser guiados pela tua palavra e nos submetemos completamente a ela. O nosso coração, a nossa mente se abre ao entendimento da tua voz. Fala conosco, Espírito Santo. Me usa como um canal e como uma voz profética nessa tarde, na vida de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, normalmente eu não coloco título nas minhas pregações. Eu não coloco título, a não ser que o Senhor fale comigo de um título. E dessa vez o Senhor me deu um título. E o título da minha mensagem é: Vivendo o Sobrenatural de Deus em Minha Vida Natural. Vivendo o sobrenatural de Deus em minha vida natural. É que eu quero te ensinar a como viver uma vida sobrenatural no seu dia a dia. Irmão, quando nós falamos de sobrenatural, a palavra sobre é acima. Então sobrenatural é acima daquilo que é natural, além daquilo que é natural. E eu posso viver uma vida sobrenatural, além do natural, no meu dia a dia. O crente em Jesus Cristo pode viver uma vida natural, afetada pelo sobrenatural de Deus. Eu quero profetizar aos que creem: a sua vida vai ser afetada pelo sobrenatural de Deus. Você vai viver o teu dia a dia afetado pelo sobrenatural de Deus, em nome de Jesus Cristo. Creia assim. Viver uma vida sobrenatural não significa não ter problemas na vida.
não significa não ter adversidades, mas significa crer que pode vencer os seus problemas pelo poder de Deus. Quantos creem que podem vencer seus problemas pelo poder de Deus? Isso classifica você a viver de uma forma sobrenatural, além do natural, a viver além do que você poderia viver se o Senhor não fizesse acontecer. Irmãos, muitas pessoas acreditam que só um pastor é que pode viver uma vida sobrenatural, porque ele é um homem de Deus, que o pastor é um homem santo. Isso é verdade, é de Deus e é santo, mas antes de ser de Deus e de ser santo, é homem. Como você, eu também tenho dificuldades e adversidades em todas as áreas, que eu preciso exercer fé, seja na saúde, seja na área material, seja na minha família, relacionamentos familiares, enfim. Talvez as lutas elas podem ser diferentes, mas as aflições elas são as mesmas do mundo. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. De forma que todos nós podemos viver no nosso dia a dia, na nossa vida diária, as experiências sobrenaturais de Deus. E esse é o meu incentivo para você, que você queira viver o sobrenatural de Deus no seu dia a dia. Quantos gostariam de viver o sobrenatural de Deus no seu dia a dia? Às vezes, irmão, você já está vivendo e não está percebendo, e às vezes nem está reconhecendo, mas já está vivendo. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de milagres. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de milagres. É quando o sobrenatural de Deus vem ao encontro do nosso natural para mudar essa realidade que nós estamos vivendo. A palavra Evangelho é boas novas, é boas notícias. E eu estou anunciando que o Evangelho de Jesus é o Evangelho de milagres. Um Evangelho sem milagres é um Evangelho sequelado. O Evangelho sem milagres é um Evangelho sequelado. O Evangelho que prega que as curas acabaram é um Evangelho sequelado. Um Evangelho que não acredita que Deus é capaz de transformar um casamento e um relacionamento, ainda que o casal esteja ao ponto do divórcio, até divorciado. É um Evangelho sequelado, porque eu creio que o Senhor é capaz e poderoso para transformar famílias, para transformar casamentos, lares. Ele é o Todo-Poderoso. Isso é um milagre. Eu creio num Deus que Ele é capaz de abrir portas onde todo mundo diz que não tem mais possibilidade, de criar oportunidades quando não existe mais essa oportunidade. Isso é viver milagres, é viver experiências sobrenaturais de Deus na minha vida diária. O meu Deus é o mesmo ontem, é hoje e vai ser para sempre. O meu Deus, Ele não mudou. O que Ele fazia antes faz hoje e vai fazer para sempre, para aquele que crê. Irmão, no nome de Jesus está todo o poder que você precisa para viver milagres. No nome de Jesus está todo o poder que eu e você precisamos para viver milagres. Eu disse cedo, eu disse de manhã, vou repetir. O nome de Jesus na boca do crente é capaz de fazer um milagre acontecer. O nome de Jesus na boca de um crente é capaz de fazer um milagre acontecer. Crentes em Jesus estão aqui, eles vieram. Quantos crentes de Jesus eu tenho aqui?
Então o nome de Jesus na sua boca é capaz de fazer um milagre acontecer. Eu estou profetizando que milagres vão romper quando você falar em nome de Jesus. Diga para a pessoa perto de você: milagres vão acontecer quando você falar em nome de Jesus. Diga para a pessoa do outro lado também: milagres vão acontecer quando você falar em nome de Jesus. Em Marcos capítulo 16, 17 e 18, Jesus disse assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que crerem em meu nome, disse Jesus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. O evangelho que não fala em línguas é sequelado. O evangelho que não expulsa demônios é sequelado. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmão, o nome de Jesus pronunciado na boca de um crente é capaz de fazer milagres acontecerem. O evangelho é de milagres, e eu posso viver o sobrenatural de Deus na minha vida diária. Essa é a vontade de Deus. Em nome de Jesus, milagres se manifestam. Pastor, o que é um milagre? Eu tenho te ensinado, irmão. Milagre é algo que eu não viveria se Deus não fizesse acontecer. O que é um milagre? É algo que eu não viveria se Deus não fizesse acontecer. O que é um milagre? É algo que eu posso viver e não viveria a menos que Deus fizesse acontecer. Isso é um milagre. E o milagre desafia as leis naturais por intervenções sobrenaturais de Deus. O milagre desafia as leis naturais por intervenções sobrenaturais de Deus. É o que Jesus fazia. Ele olhava para aquele que nasceu coxo, paralítico, e tem o que fazer? Até hoje, irmão, a medicina não consegue colocar de pé quem nasceu paralítico. Só que Jesus olhava para aquela realidade, enxergava de um modo sobrenatural e falava, e ele manifestava uma intervenção sobrenatural, quebrando uma lei da natureza e modificando aquela realidade, e o paralítico se levantava curado. O que significa isso? Que o milagre é quando Deus intervém na sua vida e faz você viver algo que naturalmente você não poderia viver, a menos que ele fizesse acontecer. Você vai viver milagres em nome de Jesus. Eu tenho profetizado, 2021 será um ano de milagres de Deus na sua história. 2021 será cheio de milagres de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Tem recursos disponíveis em Cristo para você viver milagres em todas as áreas da sua vida. Diga para quem está perto de você: tem recursos disponíveis em Cristo para você viver milagres em todas as áreas da sua vida. Amém? Se tem algo que eu posso fazer, isso se chama capacidade ou habilidade. Mas se eu não conseguiria fazer ou viver, a não ser se Deus fizesse por mim, então é milagre. Lembra de Jesus no barco na tempestade, que eu falei esses dias também? Ele se levanta na tempestade e ele ordena, e a tempestade se acalma, ela para na hora. Então é uma intervenção sobrenatural de Deus numa realidade natural. Se tem algo que eu consigo fazer, isso é capacidade ou habilidade. Mas se tem algo que eu não conseguiria viver,
e eu começo a viver, vou chamar isso de milagre. E nós precisamos voltar a nos acostumar com o evangelho de milagres e não didático. Nós precisamos voltar a nos acostumar com o evangelho de milagres e não só didático. Nós precisamos buscar isso em Deus e reconhecer quando acontece. Às vezes a gente acha que milagre é só coisas grandiosas. Não é não, irmão. Deus trabalha em coisas grandes e em coisas pequenas da sua vida. Deus está trabalhando agora em coisas grandes, que para você é difícil demais, mas também nas coisas pequenas da tua vida. Ele é Deus do universo, fez tudo. Então Ele é Deus do macro, mas Ele fez a célula. E Ele é o Deus do micro, que só dá para ver com microscópio. Ele continua sendo Deus do macro e do micro. Eu aqui preciso enxergar Deus fazendo milagres em todo dia que eu estou vivendo. Cedo eu falei de algo que eu já tinha testemunhado para os irmãos aqui, que só aconteceria se Deus fizesse acontecer. Mas é simples. Mas irmão, para mim eu posso testemunhar como um milagre. Você vai dizer, mas pastor, uma coisa tão simples assim. Mas ué. Eu estou falando que a mensagem é: você pode viver o sobrenatural de Deus no seu natural, no seu dia a dia, desde que você reconheça onde Deus está agindo. Eu fui fazer compra com a minha esposa no mercado faz muitos anos, viu? E eu não sei o que deu de doideira no salame. Eu queria comprar um salame. Lembra do salame? Eu sempre falo do salame aqui. E eu queria comprar aquele salame, e o salame estava o dobro do quilo do filé mignon. E eu disse, meu Deus, eu não vou comprar esse salame. A questão não era ter dinheiro ou não para comprar, é questão de, não tem lógica comprar um negócio tão caro como aquele. O preço tinha que baixar. É um salame que normalmente custaria de 30, 40 reais, estava do tipo 80 reais. Então era um absurdo. E a minha esposa falou, leva. Eu falei, não tenho coragem de pagar uma coisa dessa. Até porque não é necessidade, era vontade. Só que sabe o que a Bíblia diz? Alegra-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Diz aí para o teu irmão, alegra-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Não comprei. Fui pregar na semana, fiz uma pregação, terminou o culto, vem uma irmã com um presente embrulhado para mim, irmão, embrulhado de presente, tinha até fitinha de presente. E ela me disse, pastor, eu quero entregar isso aqui de presente para você. Eu falei, amém, irmão, obrigado, que Deus abençoe a vida dela. E não abri na hora. Eu acho que é falta de educação fazer isso, né? Eu não sei, preciso aprender. Mas não abri, fui abrir no carro. A hora que eu olhei, eu achei que era guarda-chuva, que jamais eu imaginei o que fosse. Mas quando eu sentei no carro e eu abri aquela embalagem de presente, irmão, você acredita o que era? Salame. Salame, irmão. Eu peguei o telefone e liguei para a Érica e disse, Érica, você não vai acreditar o que eu recebi de presente. E eu falei para ela, que eu sempre falo para ela, escolha aí, dá 3 opções. Opção 1, opção 2, opção 3. Ela falou assim, ganhou camisa. Eu falei, não. Calça. Eu falei, não. Sapato. Eu falei, não. Salame. Irmão, pensa no salame do milagre. E para mim ficou marcado, porque parece uma coisa tão simples, mas que eu jamais viveria, se isso não tivesse vindo de Deus. Foi o salame do meu milagre. Eu vivi um milagre do salame. Pode virar meme, não tem problema.
é que eu vejo Deus nas coisas pequenas da minha história. Eu consigo ver Deus no dia a dia. Ele vai agir na sua vida, nas coisas pequenas e grandes da sua vida, irmão. Em nome de Jesus, Deus está agindo nas coisas que você já falou, em coisas que você nunca falou para ninguém, em coisas que são lutas que pessoas estão passando junto com você e orando por você, e coisas que você tem orado no secreto. Deus vai responder a tua oração, e você vai ver uma intervenção sobrenatural do céu na terra, fazendo esse milagre acontecer. Creia em nome de Jesus. Você vai viver milagres nesses dias. Aliás, eu ainda estou crendo que hoje é o dia do teu milagre. Eu ainda creio que hoje é dia do teu milagre. O dia não terminou não. Hoje ainda é dia do seu milagre. Vai dizendo para quem você puder dizer: hoje é o dia do seu milagre. A gente precisa voltar a nos acostumar com o evangelho de milagres. E às vezes a gente precisa prestar atenção no que Deus está fazendo. Se eu tivesse falado: Érica, fala para alguém do salame, aí tudo bem, né? Ou se eu tivesse comentado para alguém, ou até no culto, tudo bem. Mas acontecer do jeito que aconteceu, e eu estou dando um exemplo, mas já aconteceu em várias outras coisas. Quem poderia fazer? O Senhor. Alegra-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração, diz a palavra de Deus. Nós precisamos sair do evangelho didático somente, irmão, para entrar para o evangelho prático. O apóstolo Paulo, que eu falei aqui no texto, durante 3 meses, ele estava pregando o evangelho. Aí, ele pregava nas sinagogas, e os judeus lá não estavam muito crentes não. Pelo contrário, eles começaram a falar mal do evangelho, que era chamado então de caminho. Naquela época não tinha templos. Eles se reuniam dentro de templos, sinagogas, que eram congregações judaicas. E Paulo estava lá, até uma hora que ele se cansou e disse: vocês não querem aprender, vocês não querem nada de Deus, vou para outro lugar. E ele foi para uma escola chamada Escola de Tirano, e durante 2 anos ensinou lá. Irmão, durante a didática da palavra, os milagres também estavam acontecendo. Ele estava ensinando a Bíblia, e os milagres estavam rompendo, a tal ponto de que a Bíblia diz que eles pegavam os lenços do apóstolo e colocavam em pessoas endemoniadas, e as pessoas eram libertas. Não é pecado, irmão, orar por um lenço, ungir um lenço e entregar para alguém. Errado é vender. Dentro do sistema evangélico, a moda é agora esses objetos. Então é a pedra ungida, o tijolo ungido, o lenço ungido. Mas biblicamente, irmão, isso é errado. Agora o fundamento é: eu posso sim orar por alguém que não está comigo, e posso orar numa peça de roupa. Isso não é pecado. Eu só não posso cobrar para isso. Não pode virar um amuleto, e eu não posso colocar minha fé naquilo, porque a fé tem que estar em Jesus Cristo, e só em Jesus Cristo. Irmãos, Jesus vivia uma vida natural de um modo sobrenatural. Ele vivia assim porque ele era capaz de enxergar as realidades naturais de uma outra forma. Ele via o natural como Deus via. Ele via o natural como Deus via. Você sabe que para Deus tudo já está feito em Cristo Jesus. Está consumado. Toda a vitória que você tem para viver no teu amanhã já está consumada e disponível em Cristo Jesus. Eu trago essa realidade por fé e falo essa realidade. O nome de Jesus na boca do crente tem poder para realizar milagres. Os crentes em Jesus estão aí? Jesus via situações do dia a dia como Deus vê.
E nós precisamos enxergar as coisas do dia a dia também pela ótica de Deus. Você tem que olhar para as situações que você está vivendo, não para aquilo que a situação está falando, não por aquilo que as pessoas estão dizendo, não por aquilo que você acredita com base humana, mas pela fé. Você tem que olhar a realidade transformada, mesmo que ela não tenha sido transformada ainda no natural. Dentro de você, você precisa enxergar mudado. Irmãos, é possível o Senhor tirar uma pessoa das drogas e libertá-la. É totalmente possível. Converter uma família, um pai de família, salvar um casamento, transformar um casamento, colocar um negócio na mão de uma pessoa que vai abençoá-la, prosperá-la e servir de canal de bênção para muitos. Eu quero profetizar que Deus vai entregar nas suas mãos coisas que vão abençoar muitas pessoas. Deus vai entregar coisas grandes na tua mão para abençoar a vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 9, 23, por favor. Marcos 9, 23. O Evangelho de Marcos 9, 23 disse assim: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Esse é o Evangelho de milagres. Eu quero que você diga e dê a ênfase para quem está pertinho de você. Diga: você crê nos milagres de Jesus? Pergunte: você crê nos milagres de Jesus? Deixa o teu irmão responder. Deixa eu te perguntar: você crê que Jesus ainda faz milagres? Quantos crê que Jesus ainda faz milagre? Olha bem nos olhos do teu irmão, além da máscara aí, bem nos olhos, e diga assim: se você crê. Diga: se você crê. Fala 3 vezes para o teu irmão: tudo. Fala de novo: tudo. Agora dá ênfase, fala: tudo é possível ao que crê. Tudo. Se o Senhor Jesus diz que é tudo, então é tudo. Então é tudo. O fato de eu seguir Jesus não significa que eu não vou ter problemas e nem adversidades. E o fato, queridos, de eu viver uma vida no sobrenatural de Deus não significa que eu não vou ter luta, mas que eu tenho a palavra que me dá garantia que nele eu já sou mais do que vencedor. Então eu vou olhar para as adversidades e ordená-las em nome de Jesus. Eu vou dar decretos espirituais a partir do nome de Jesus. É o que eu vou fazer. Eu não sei se você já percebeu, existem pessoas que carregam a presença de Deus. São pessoas avivadas. Onde ela chega, o lugar fica cheio de vida. Você já percebeu isso? Até o ambiente, quando uma pessoa fica muito perto de Deus, o ambiente onde ela está fica diferente. Uma pessoa avivada leva a vida onde fica. Uma pessoa avivada leva a vida aonde fica. O que é isso? É o sobrenatural de Deus invadindo o natural das pessoas. E mais do que nunca, nós precisamos ser uma igreja que crê nos milagres. Porque o texto diz que com o ensino da palavra e com os milagres, o evangelho crescia e mais pessoas se convertiam. Irmão, eu vou terminar essa mensagem na semana que vem. Mas o texto diz também
que haviam 7 rapazes, que eu acho que eram exorcistas, acho que viram Paulo expulsar demônios, e queriam imitar o Paulo e fazer igual. E a Bíblia diz que eles eram 7 filhos de Seva, e que chegam no endemoniado e vai expulsar o demônio do endemoniado, só que não tem uma experiência pessoal com Deus, e quem não tem uma experiência pessoal com Deus não tem o poder de Deus. E eles expulsam aquele demônio, os 7, e o demônio se levanta e diz: deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. O que é que você está falando? Não, eu estou expulsando você em nome de Jesus que Paulo serve. Não dá para terceirizar a experiência, irmão. Não dá para terceirizar a experiência, ela é pessoal. Eu expulso esse demônio em nome de Jesus que Paulo serve. O demônio diz assim: então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus eu conheço bem, Paulo eu até sei quem é, mas vocês eu não conheço não. E a Bíblia diz que ele bateu, o endemoniado bateu no 7, mas bateu, irmão, pensa em 7 pessoas que apanharam ao mesmo tempo, ficaram pelados, nus, correram nus, envergonhados. Porque eles achavam que a experiência do outro serviria, que o Jesus que o outro pregava é o que bastaria. O nosso evangelho é o evangelho de milagres, e nós precisamos buscar experiências na presença de Deus. Você precisa buscar experiências na presença de Deus. Quantos querem viver uma vida de milagres? Quantos querem viver o sobrenatural de Deus, o seu dia natural? Então comece o dia buscando a presença de Deus, irmão. Busca. Você vai se encher tanto, que nas coisas pequenas você vai ver Deus agindo, e nas coisas grandes você vai ver milagres acontecendo também, em nome de Jesus. Deus está despertando de novo a sua igreja. É claro que nós fazemos só uma partezinha, né? A gente é só um pedacinho desse corpo. Tem mais pessoas me ouvindo lá na internet do que aqui agora. E eu estou falando para todos que fazem parte do corpo. O Senhor quer despertar uma igreja que vive milagres, para viver milagres todos os dias. O Senhor está despertando essa igreja em nome de Jesus. Deus está nos levando a crer no sobrenatural, para nós vivermos milagres no nosso dia a dia natural. O Senhor me disse: Jefferson, você vai falar pessoas que estarão afetados no natural, foram afetadas com coisas e situações na vida do dia a dia, do cotidiano, que chegou a afetar inclusive a vida espiritual. Mas fale que estou renovando a fé dos meus filhos. Diga que eu estou renovando a fé dele, a fé dela. Diga que eu estou trazendo renovo na fé, e o que eu fiz um dia eu vou fazer de novo. O Senhor vai reativar a sua visão para a vida para a vida sobrenatural, irmão. E eu quero que eu diga para você, você que achava que parou, acabou, que não tinha mais nada, o que você viveu na presença de Deus não se perdeu. Deus vai usar suas experiências que você teve com Ele como base para você viver novos milagres em nome de Jesus. Aquele que você já viveu diante do Senhor vai ser a base para novos milagres. Eu estou profetizando em nome de Jesus. As experiências de fé que você já viveu no passado servirão de base para você viver novos milagres na presença de Deus. Deixa o poder de Deus invadir a tua vida hoje. Deixa o poder de Deus invadir a sua história agora. Ele é o mesmo ontem, é hoje e vai ser eternamente. Eu sirvo um Deus que faz milagres, e Ele está aqui. Fica de pé.